Fala pessoal, aqui é o J. Lima do canal Pobre Investidor. Bora falar um pouquinho aqui do BTLG11, tá? Esse vídeo eu estou até fazendo ele aqui, que eu entrei até no chat aí nos comentários, né? Não no chat, nos comentários de um vídeo no YouTube. E o pessoal falando, a gente comecei a falar da análise gráfica, que é um ponto que na verdade assim acho que é até um tabu, né, para as pessoas, né? Até para o pessoal iniciante, porque o pessoal não acredita nesse ponto, né? E esse ponto aqui eu quero falar para vocês, galera, isso é muito importante, tá? Isso é importante demais, porque você vai ter mais assertividade nos seus investimentos. Aí o pessoal fala, não, vamos fazer preço teto, preço para aqui, preço para lá. Galera, não precisa fazer preço teto. O fundo imobiliário, ele é bem simples, tá? É muito simples para você fazer, para você investir, tá? É muito simples. Agora, o problema é que é assim, o fundo imobiliário, ele tem um negócio que é bem interessante. Ele ao longo do tempo, a cotação vai caindo. Isso é explicável, tá? A cotação vai caindo. Você comprou um determinado valor, daqui a pouco ele está caindo, tá? Começou a cair, vai cair nas cotações. Daqui a pouco você vai recebendo, recebi tanto dividendo, mas você vai ver a cotação caiu, né? E isso é um negócio que dá até para explicar. Por quê? Porque diferente da ação, o fundo imobiliário tem um ponto que é bem interessante. Ele distribui 90 e tantos por cento quer dizer, quase a renda toda do fundo, ele distribui pro cotista. As ações, não, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, a liquidez da ação é totalmente diferente de um fundo imobiliário. Por exemplo, a liquidez desse fundo aqui deu 9,26 milhões, né, de negócios, né, a média diária dele, né? Você fala, não, tá bom, tá ótimo pra caramba. Tá, pro fundo imobiliário tá. Uma ação não, galera. Uma ação é 3 vezes mais do que isso aqui. Ou até, sei lá, é muita coisa. Agora eu vou olhar e passar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Pega uma ação do Banco do Brasil, da Vale, uma elétrica qualquer aí, você vai ver a coisa astronômica, né? Então, a leitura gráfica, para mim, nelas fica mais difícil. Mas não é tão difícil assim não, tá? Não é tão difícil assim não. É, a análise gráfica é parecida para todos os ativos que mexem com renda variável. Por exemplo, Bitcoin, o ouro, né, por exemplo. É bom para você identificar bolhas, né? Para você falar, não vou entrar nessa porcaria, né? Isso aqui é uma bomba. Então você identifica bolhas com muita facilidade, tá? Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês exatamente isso, esses pontos. E vamos falar do PTLG também. Nós vamos falar aqui da parte gráfica, tá? Então vamos falar aqui da parte gráfica do BTLG. Nós vamos falar da parte fundamentalista, que tem que ser os dois que você tem que levar. É a parte fundamentalista, que é você fazer leituras de relatório. Lógico que aqui eu não vou ter todas as informações. Por quê? Porque eu sou um pequeno investidor. Então, um pequeno investidor não tem acesso a nada, tá? É só esse relatório aqui que eles podem colocar o que eles quiserem. Se colocar aqui e fantasiar tudo, não, isso aqui tá mil maravilhas. E você vai lá e vai comprando aquela ideia, né? E não é assim que funciona, tá? Eu vou fazer até um comparativo com um Fiagro, por exemplo, um fundo de papel, para você ver que muita gente investe na ilusão, tá? Então, vamos lá, vamos começar para o vídeo aqui, mostrando aqui essa parte aqui do investidor 10 e por parte tem algumas informações bem interessantes, tá? Isso aqui é fundamental você dar uma olhada nela. Isso aqui é a parte fundamentalista, tá? Então, não esqueça. A parte gráfica eu vou mostrando para vocês passo a passo o que você tem que buscar, quais as ferramentas que você vai utilizar aqui, tá? Então é bem interessante. Vamos lá. O BTLG aqui, nessa parte fundamentalista, vamos ver algumas informações. Aqui você vai ter cotação, mas no gráfico também tem a cotação, tá? Então, cotação,
O dividend yield nos últimos 12 meses deu 9,49. Então você vê aqui que ele já começa, daqui você já tem uma ideia que CDI, né, ele perde, né, o CDI. Então perde para o CDI. Aqui nós vemos o PVP. O VP aqui, galera, é o seguinte. Muita gente fala abaixo de 1, nossa, pode comprar. Ou se tiver em 1 também pode comprar, tá no seu preço justo. Não, galera, não é assim não, tá? PVP é só uma ideia para você ver se ele está no seu preço médio e pronto. Não tem nada a ver com isso não, tá? Não cai nessa onda. Eu caí nessa onda aqui, que quando eu comecei a investir em fundo, não conhecia, tá? Eu comecei em 2022. Já no comecinho de 2022. E a ideia era, não, pode comprar que tá bom. E eu caí na besteira e comprei HGLG, né? Comprei no VP, tá? Não comprei acima não, eu comprei até cotas também até abaixo, né? Só que isso tava a R$ 64 que eu paguei, né? Ao longo desse 2022 para cá, dá uma olhada quanto o HGLG tá e quanto ele subiu, tá? E o HGLG já chegou a bater lá, acho que quase 180, tá? É uma coisa assim, já chegou a bater muito alta, porque a cotação vai ajustando, porque ele vai pagando dividendo, por isso que a cota vai caindo também, ele vai pagando dividendo e a cota vai desabando, tá? Então esse é um ponto. E eu caí na besteira, com o tempo ela caindo, eu falei, caramba, né, cara? E eu olhava o gráfico já estava interessante também, e eu falei, não pode ser. Bom, terminei saindo do HGLG, vendi, e depois fui estudando vários setores, tá? Fui comprando fundo de vários setores, Fiagro, fui comprando os fundos de papéis normais, os FIINFRA, e é sempre a mesma coisa, tá? O padrão é sempre o mesmo. Você vai comprando, com o tempo vai caindo. Você recebeu um monte de dividendo, tá? Recebi bastante dividendo, só que a cotação lá embaixo. Se eu não faço uma manobra bem brusca mesmo, foi naquela queda que teve, eu tinha perdido muito, tá? Eu tinha perdido bastante mesmo. Então aqui eu vou mostrando para vocês passo a passo, ok? Então variação aqui de 11% nos últimos 12 meses Aqui mostra esse gráfico, eu não vou mostrar nada aqui, porque mas lá na frente nós vamos fazer esse estudo do gráfico, só para vocês terem uma noção, tá? Aqui vem algumas informações, fundo de 7 bilhões, mas ali no relatório você vai ter também, tá? Vai ter também essa informação. Pagamento aqui de 81 centavos, tá? E o valor patrimonial, R$ 107. Quer dizer, fica esticado R$ 107. Não, mas é os valores do imóvel que foi feita a avaliação. Galera, não é assim que funciona, tá? Não é assim que tudo funciona. Porque nós estamos falando de renda variável, tá? Então, a renda variável, ela vem a parte especulativa, tá? Que a gente tem que ficar bem atento. Então é assim, é um fundo ruim o BTLG? Não, galera, é um fundo muito bom. No investidor 10 aqui, nos 5 anos aqui, já mostra ele perdendo feio aqui pro CDI, né? Perdendo feio pro CDI. A pessoa, não, mas é o CDI, tal. Não, o CDI o que é? Renda fixa, né? Então, renda fixa. Então, antes de você começar a investir, o seu ponto de partida é a renda fixa, tá? Ah, não, mas se a renda fixa cair, não tem nenhum problema. A renda fixa é seu ponto de partida, tá? Não pode chegar, não, eu vou jogar tudo nos fundos imobiliários, não. Isso aqui é renda variável, galera. Isso aqui acontece alguma coisa, você vai estar com muito dinheiro lá já, você vai entrar em desespero, né? Acontece qualquer BO, que é um BO mais feio aí, você vai entrar em desespero. E você vai terminar vendendo a preço de banana, um prejuízo danado. Muitos fazem isso, tá? Então, vamos descendo mais um pouquinho para a gente pegar mais algumas informações. Então, o dividend yield, o yield dele no mês é 0,8, tá? Então, abaixo do CDI também, né? Essa é uma realidade. Essa parte de baixo aqui, galera, aqui vem o ponto que é bem interessante. Aqui em um ano aqui você vai ver que ele vem pagando 78 centavos e vem subindo, né? Isso aqui aos pouquinhos. Só que sobe muito devagar. Você está pensando, eu vou receber 90 centavos nisso aqui. Galera, isso aqui é chão para você receber 90 centavos de dividendo. Isso aqui, tá? É chão. É muito, é anos e anos até, tá?
Eu vou até mostrar, ó, depois eu já vou entrar no gráfico aqui mesmo também, alguma parte, deixa eu ver. Deixa eu entrar na parte gráfica aqui, só para você ter uma noção. Esse gráfico aqui é gráfico semanal, tá? Então, só para você ter uma ideia aqui, ó. Em 2022, aqui no mês... Deixa eu ver aqui, 2022... 2022, mês um de 2022. Então, ele estava valendo aqui R$ 75 esse fundo. 75,50, tá? Então, prestem atenção, 75,50. Se você for olhar o dividendo aqui em 2000 e começo de 2022, aqui no mês 1 de 2022, ele pagava 72 centavos. Vocês percebem que estava interessante, né? Estava um dividendo bem interessante, estava valendo 75, mas um dividendo de 72 centavos. Estava interessante. Então, é interessante para você comprar, tá? Então, é interessante, vou comprar esse fundo aqui. Só que daí para lá ele começou a subir, tá? A pessoa começou a se interessar mais, ele começou a subir e atingiu aqui seu topo, o topo histórico dele aqui de 104,37. Só lembrando, isso aqui é um gráfico ajustado, esse fundo já chegou a valer mais, tá? Chegou a valer muito mais do que isso aqui. Deixa eu ver se aqui não consigo ver aqui, ver se aqui dá para ver alguma coisa. Se tem essa parte aqui no investidor 10. Cotação padrão. Não, aqui não tem. Aqui não tem. Não tem. No investidor 10 não tem essa informação também. Por quê? Esse gráfico aqui é ajustado, porque todo mês que paga o dividendo, esse gráfico aqui ele cai, tá? Uma velhinha dessa aqui já vai apontar para baixo aqui. Então é assim, por isso que é o gráfico ajustado. Então ao longo do tempo ele provavelmente chegou bem mais do que isso. O HGLG chegou muito alto. Então aqui galera, nesses pontos aqui, daqui a pouco vamos colocar aqui uma ferramenta aqui para vocês. Tá? Aqui eu estou no site do invest.com. Então, se você quiser fazer uma análise, é gratuito também. Tá? Tem a parte paga também, mas não é necessário. Tá? Você utiliza outras ferramentas, tal, mas não é necessário. A parte básica mesmo já é o suficiente. Ok? Então, beleza. Aqui a gente já passou por essa parte. Vamos para a parte do relatório. Bom, no relatório, o que você vai precisar saber? Né? Aqui já no comentário do gestor já coloca alguma coisa aqui, tá? O fundo tem 34 imóveis, tá? Então aproximadamente 92% dos ativos são localizados, né, no estado de São Paulo também, que é o principal nesse mercado logístico, né, do país. Ele tem uma vacância, né, de 2,1%, então a vacância é muito baixa. E o que eu falo, esse fundo não é um fundo ruim, tá? Não é um fundo ruim, é um fundo excelente esse fundo aqui. Agora aqui o resultado também, né, de 81 centavos por cota também. E assim por diante. Tem algumas informações, que tem as emissões que ele fez aqui também, que eu acho que todo mundo já sabe. Então tem algumas informações que é importante, você tem que buscar elas. Tá? Dívida, né? A dívida também, a alavancagem do fundo é muito importante também você buscar. Tá? Por quê? Agora assim, aqui... Ele está falando a verdade aqui? Eu não sei, tá? Eu não sei o que ele está falando aqui, tá? Então, é assim. Por isso que eu tenho que confrontar isso aqui com o gráfico, tá? Isso aqui tem que ser feito. Eu tenho que confrontar ele com o gráfico. Então aqui mostra a receita que ele teve e o resultado do fundo aqui foi em torno de 44,7, né, milhões aqui do 750 milhões. Então, nesse ponto aqui, galera, é interessante, tá? É interessante você ficar atento nesses pontos aqui. Porque muitos fundos, eles usam o quê? Uma estratégia que é para atrair um investidor, ele paga um dividendo muito baixo. Ele vai pegando do caixa todo mês e vai fornecendo. Se não me engano, acho que o XPML, o HGLG também faz essa mesma coisa, que ele não paga R$1,10. Tá? Então, fique muito atento com isso aí.
E aqui você vê que ele está gerando realmente e pagando, tá? Então, gerou, ele pagou, o resultado aqui foi de 84 centavos e ele pagou 81, né? Então, beleza, ele está ali dentro do patamar. Esse é um ponto, tá? Outra coisa também que ficar atento, aqui é a renda variável. Por isso que eu falo que os fundos eles não são difíceis de analisar. Por quê? Porque eles têm um teto, tá? E o teto dele, quem dá esse teto dele é o dividendo, tá? A pessoa fala, não, mas não tem nada a ver. Tem sim, deixa um dividendo desse aqui cair, né? Deixa ele no outro mês aqui ele pagar 78 centavos para você ver o que acontece com a cotação disso aqui. Ela desaba, né? Ela desaba. Então, por isso que toda vez que você vai comprar um fundo, você tem que ter o quê? Você tem que buscar uma margem para você. E a margem, a referência que você tem, não é o VP, é o dividendo, tá? É o dividendo. Você vai pegar o VGHF hoje, por que ele está caindo? Porque o dividendo está caindo, tá? É muito simples, o dividendo está caindo. Então, tem coisa errada ali, né? Então, e o pessoal vai vazando, vai ficando com medo e vai vazando. Então, a mesma coisa, um fundo desse aqui começa a cair os dividendos, o que acontece? Vai caindo também. Então, você vê que o dividendo ele é ajustado com a cotação também. Ok? Outro ponto que você tem que olhar, aqui ele mostra que ele está aqui acima do CDI, acima de... Não tá? Isso aqui já é uma coisa, uma informação aqui meio esquisita. A rentabilidade da gestão tá ganhando de todos aqui. Não tá. Então, já é um ponto aqui que eu estou vendo aqui que está meio estranho esse gráfico aqui. O investidor 10 está mostrando uma coisa que não, aqui está bombando, tá? A coisa aqui está muito... Então está meio estranho isso aqui, ok? No guide, isso aqui ele colocou que ele vai ficar pagando esse dividendo até a base superior, que é 84 centavos, e a inferior, que é 78. Então, o que eu falei, na hora que ele começar a pagar 78 centavos aqui, o bicho pega. Cotação desaba, tá? Então, fique atento com isso. Por isso que eu falo, tem que ter a margem, tá? Outro ponto interessante aqui que a gente tem que ver, por exemplo, o indexador dele é IPCA, tá? É IPCA. Ah, mas a inflação tá... Se a inflação cair, o que acontece, galera? Aí entra um governo aí, a inflação começa a derrubar a inflação vai começar a ser controlada aí para 3%. Isso aqui desaba também, né? Consequentemente, o dividendo dele vai cair, tá? Vai cair, a receita, os dividendos vai cair porque é indexado à inflação, IPCA. Então, são pontos que você tem que fazer uma análise, tá? Então, a localização dos imóveis, né? Você fala, opa, tem um raio aqui de 60 km, né? Então, a parte aqui está dando raio de 30, perfeito, né? Então, as localizações dos imóveis aqui em São Paulo tá perfeito. Então, por isso que fala um fundo excelente, não é um fundo ruim não, tá? Mostra a parte dos imóveis, bom, aí é foto. Agora a parte da alavancagem do fundo, tá? Então a alavancagem dele é uma alavancagem baixa, tranquilo, tá? Então, e decrescente ainda, tá? Então, até 2031 praticamente não vai ter nada, mas até lá ele deve fazer mais dívida ainda, né? Deve contrair mais, isso aqui deve mudar, mas é tranquilo. Então, não é aquela alavancagem já explosiva lá, não está 15%, né, de alavancagem, 20%. Não, a alavancagem dele é aqui a amortização das dívidas também, tá? Então, é tranquilo, não tem nada demais nisso aqui. Então, é uns pontos que a gente tem que ver. Beleza, a gente já viu a parte fundamentalista. Vamos para a parte gráfica, que eu acho que agora que essa parte aqui que é interessante, que muita gente não gosta disso aqui, porque vai falar, o pessoal fala o seguinte, tem que ter uma bola de cristal, tá? Para fazer uma análise gráfica. A análise gráfica, galera, não é só olhando o gráfico aqui que eu vou falar assim, não, isso aqui vai para cá, isso aqui vai para lá. Não é assim que funciona, tá? Eu preciso de mais coisa para colocar isso aqui na balança, tá? Para eu saber qual é o rumo que isso aqui pode tomar, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou no gráfico aqui, galera. Nesse aqui você escolhe que é o gráfico mensal, tá? O gráfico mensal. Como ele não tem muito tempo esse fundo aqui, então o gráfico dele fica esse pedaço, um gráfico mensal. Você vê que é um gráfico mensal aqui subindo, bombando, tá? Subindo forte, tá?
Mas, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Só que assim, quando você vai fazer essa análise aqui, aí você vai precisar de algumas ferramentas. Você vai precisar de uma ferramenta simples, tá? Uma ferramenta simples, básica, que é uma média móvel, tá? Uma média móvel, que é isso aqui, ó. Simplesmente é esse risquinho aqui. Só que o que é que você faz? A média móvel, geralmente você tem que adaptar ela, tá? E a melhor adaptação que eu achei até agora para essa média móvel é uma média móvel de 20 períodos, tá? E aqui, nesse ponto aqui, você já clica em cima e já começa a fazer a alteração. Então aqui nós temos uma média móvel de 20, tá bom? Então aqui eu vou colocar agora aqui no gráfico semanal, porque fica melhor para a gente analisar isso aqui, ok? E galera, e é interessante isso aqui porque o gráfico aqui você pode salvar ele, tá? Posso BTLG aqui, por exemplo, né? Então, o gráfico BTLG11 aqui, você pode colocar a data, mas nem precisa que ela fique salva lá também. Eu vou até colocar a data aqui no dia 2/8, né? Mês. Vou colocar aqui mês 8, BTLG, mês 8, 26, ok? Então, você salva, tá salvo aqui, ó. Então ele vai salvando aqui e ele vai ficar salvo nesse ponto aqui, ó. BTLG, mês 8, 26. Pronto. Se você quiser fazer, mas o gráfico ele já fica salvo ali, ok? Então vamos lá. Nesse ponto aqui, se você olhar esse gráfico aqui do BTLG, é um gráfico fantástico, tá? Gráfico muito bonito, subindo. Então é esse tipo de ativo que você tem que procurar para você fazer um investimento, tá? Então você vai fazer um investimento, você tem que procurar esse tipo de gráfico aqui, ó. Tá vendo? Esse tipo de gráfico aqui que você tem que procurar. É um gráfico que vai subindo, tá? Ele sempre vai subindo, vai devagarzinho, devagarzinho, sem subir muito, tá? Agora nós vamos falar um pouco da parte especulativa, tá? Então aqui em 2024 para 2025, 2024 para 2025, teve uma queda, tá? Teve essa queda aqui, ó. E, por sinal, foi uma queda muito forte, certo? Aí, esse ponto aqui, tem que tomar cuidado, porque assim, na época, isso aqui era porque o governo ia cobrar dividendo e a taxa de juros estava subindo. Esse aqui era o motivo, né? Era o motivo para os fundos imobiliários desabarem. E foi uma queda muito forte, tá? Então ele caiu aqui de 99 aqui e foi buscar lá os 85 e 50 ali, tá? 85 e 50. Então uma queda muito forte, tá? E é nesses pontos onde o pessoal começa a comprar aqui nesses pontos, tá? E começa a vender aqui embaixo, no desespero, achando que não vai parar de cair mais. E não é assim que funciona, tá, galera? Não é desse jeito, não. Você fazendo uma análise gráfica, você fica mais tranquilo. Por quê? Você sabe que tem um ponto que ele vai, tá? É um ponto que ele vai buscar, tá bom? E esses pontos é chamado de, tem suportes, tá? São chamados de suportes. Então, na análise gráfica vai chamar isso de suporte. Aí aqui você vai ver o que é um suporte, por exemplo, né? Então, essa região aqui, ó, tá vendo? Deixa eu passar aqui para vocês aqui no... Deixa eu marcar aqui para vocês. Essa região aqui, ó, são topos, né? Que ele vinha subindo, bateu, voltou, bateu, subiu, são topos. Esses topos, né, quando ele está subindo, são chamados de resistência, tá? E quando ele vai caindo, isso aqui se transforma em um suporte, tá? Então vocês têm que ficar bem atento. Olha para onde é que quando ele desceu aqui, olha
ele já tinha um suporte bem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Deixa eu ajustar ele aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele já tinha um suporte nesse ponto. Então, quem faz uma análise gráfica já sabia mais ou menos o ponto, tá, que ele ia buscar. Tá? E o suporte já ele nem buscou nenhum suporte, que bateu 84. Tá? Então, antes disso, ele já voltou. Tá? Só que aí tem outra questão. Tá? Aí, esses pontos aqui. Outro detalhe. Sinais. Essas velhinhas aqui, elas mostram alguns sinais que vai ter retração. Tá? Então, essas velhinhas, elas são fantásticas. Você tem que aprender também a fazer essa leitura de vela. Tá? Eu não vou passar nome aqui para vocês, aqui, que não interessa, mas mais na frente eu vou fazer um vídeo específico só para isso. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Essas velhinhas, elas falam tudo. Tá? Então, tem algumas velhinhas que elas já dão um sinal antes que você já fica alerta. Você fala que vai dar BO aqui. Então, o que é feito nisso aqui, ó? Ele caiu, negócio lá do pessoal, o governo vai taxar e vai subir, né? A Selic vai subir. O que aconteceu? Ele terminou caindo, ele terminou taxando, né, alguma parte dos dividendos, que é acima de 50 mil, e a Selic continuou subindo, tá? E os fundos começaram a subir. Qual a explicação, né? Qual explicação tem para isso? Né? Então você vê que é mais especulativo o negócio, ok? Então vamos lá. Agora vamos para o veredito aqui, né? Nessa análise gráfica que nós vamos fazer desse fundo. Dá uma olhada só aqui, ó. Vou puxar o gráfico aqui para a gente ver, fica bem interessante. Você vê que ele fez um rompimento dessa região aqui, ó. Isso aqui era uma região de resistência. E ele fez um rompimento, tá vendo? Mas ele vai segurar esse rompimento? Né? Não, ele não vai segurar esse rompimento. Nesses pontos aqui já começou a dar sinais de fraqueza. Tá? Começou já aqui, nesse ponto aqui, ó, que estava subindo ainda. Mas ele já mostrou sinais de fraqueza, sinal que não vai seguir. Tá? Aqui também ele mostrou também. Então, o que acontece? Acontece que o preço já está muito esticado, tá? Em relação ao dividendo. Então, cada vez o cara fala, mas esse fundo vai subir mais ainda, daqui a pouco ele está 107, 115. Beleza, mas você acha que é viável você pagar R$ 115 em um fundo que está pagando 81 centavos? Né? Não faz sentido, né? Não tem lógica. É melhor, como eu falei, melhor dinheiro lá no CDI. Procura um CDB que está pagando bem lá e coloca esse dinheiro lá. Então, um CDB que paga menos um pouco, é uma liquidez diária, mas você coloca lá. Por quê? Porque lá é seu porto seguro. Por quê? Quando vi uns negócios desse aqui, ó, os tombos desse aqui, ó, você está preparado, cara. Você está 100% preparado para fazer bons negócios, tá? Agora, se você começar a comprar isso aqui, infelizmente você não está preparado para fazer bons negócios aqui. Você está comprando topo, tá? Você está comprando topo. E agora vamos para a parte que é da média móvel, né? Que a gente colocou ela aqui. Como é que eu vou utilizar ela? A média móvel ela funciona assim, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mais específico explicando todos os detalhes das velas, tudo, porque senão o vídeo fica muito longo já. O vídeo já está bem esticado, já vai dar uns 30 minutos de vídeo. Mas o que acontece? A regra da análise gráfica é a seguinte: ó. O preço sobe, tá? Subiu. Mas toda vez que ele sobe e fica longe da média móvel, a tendência é ele buscar sempre a média de novo, tá? É sempre assim, ó. Ele desce, aí ajusta, média móvel, o pessoal começa a comprar, sobe de novo. Sempre vai buscar a média móvel. Tá? É sempre assim, tá? Ele não muda, isso aqui é um padrão, tá? Sempre vai buscar a média móvel. O problema é
é na hora que ele começa a trabalhar embaixo da média móvel. Você vê que aqui que ele começou, tá vendo? Ele descia, subia, média móvel caía, média móvel caía, média móvel caía. Chegou uma hora aqui que média móvel aqui, pimba, desceu forte. Embaixo também é a mesma coisa. Quando o preço está muito longe da média móvel, a tendência dele é sempre voltar para ela. Você percebe que você começa a fazer uns bons negócios? Então tem hora que caiu, está todo mundo desesperado, mas você está só aguardando ali o pulo do gato. E em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como é que você vai identificar essas velhinhas aqui, para você saber que é a hora de você fazer a entrada. Se tiver um preço muito baixo mesmo, você já entra na doida mesmo, mas você consegue ver exatamente o momento, tá, de você fazer uma entrada certeira, né? Então aqui é a mesma coisa. Então ele volta, tá vendo? Média móvel volta, sobe de novo, vai buscar média móvel de novo. É sempre assim. Agora só nós chegamos num ponto aqui que é bem interessante. Então aqui o BTLG ele já fez um rompimento, galera, aqui ó, nesse ponto aqui, e ele já está trabalhando abaixo da média móvel, tá? Então ele já vem trabalhando abaixo, tá vendo? Então ele fez um rompimento, precisa configurar esse rompimento. Então essa semana aqui, se ele continuar abaixo dessa vela aqui, dos seus R$99, então a tendência é que ele vai buscar próximo alvo. Então aqui ele já tinha, né? Ele fez um fundo aqui, subiu de novo e veio fazer um teste de fundo aqui. E ele já começou a romper. E perceba que ele já está começando a bater na média móvel e voltar. Então sobe, bate na média móvel e volta. Isso caracteriza o quê? Que ele vai fazer a correção, tá? Então nesse ponto aqui você já coloca na cabeça, ele vai fazer uma correção. E aqui, por que é que eu já vou unir esses dois pontos? Porque aqui eu tenho o gráfico do IFIX, tá? Então o gráfico do IFIX é bem interessante, por quê? O gráfico do IFIX é uma coisa linda. Você fala assim, tem alguma coisa errada com os fundos? Não, não tem nada de errado, olha só. O gráfico do IFIX é uma coisa fantástica, tá? Então aquela queda que eu mostrei do BTLG aqui, no IFIX ela está aqui, ó, nesse ponto, tá? Longe da média móvel, veio buscar a média móvel de novo, tá? Subiu. Só para você ter uma ideia, esse gráfico que eu tenho aqui, ele é salvo aqui, ó. Esse que eu salvei ele já tem um bom tempo, tá? Que eu fiz o salvamento desse gráfico aqui. Foi quando ele atingiu nesse ponto aqui, isso que foi no mês 2025, no mês 6, foi no mês 6 de 2025. Nesse ponto aqui, ó, eu aguardei ele fazer o rompimento. Por quê? Porque ele buscou um alvo, tá vendo? Esse alvo aqui, ele ia buscar. Eu já sabia que ele ia buscar, eu já tinha essa noção. Tanto é que foi o que salvou minha carteira, foi isso aqui. Porque eu fui lá, já comprei muito fundo, estava muito barato. E o que aconteceu? Isso aqui, ó, subiu. Tá? Só que ele fez o rompimento. Na hora que ele fez o rompimento, já foi essa velinha aqui que já me mostra, confirmou o rompimento. Ó, olha só. Rompimento confirmado. Então, quando você identifica esses pontos, o que é que você vai fazer? Esse fundo vai subir. E agora, para onde ele vai? Né? Para onde ele vai? No próximo vídeo também vou fazer no outro vídeo vou mostrar para vocês como fazer essa projeção, tá? Então, eu já tinha feito a projeção e ele me levava para onde, ó? Essa projeção me levava para 3.850 pontos do IFIX. Esse aqui era a mínima e a máxima para 3.950, tá? Então 3.850, 3.950. Aonde ele chegou? 3.900, deixa eu ver aqui. A máxima que ele deu aqui. 3.944. Para você ter uma ideia. E aqui eu já sabia que ele vai fazer uma correção, tá? E essa correção vai até onde? Vocês percebem que a média móvel está distante, ó. A média móvel está aqui, ó, 3.643. Só que quando ele cair, se ele cair de repente, geralmente ele fura essa média móvel. E o ponto exato dele um suporte interessante para esse IFIX parar, é aqui, ó, nesse ponto aqui, ó.
3.450 pontos a 3.500. Então aqui seria um ponto exato para ele parar, né? Mas eu vou aguardar ele até ele atingir a média móvel, que é o que ele vai buscar. É padrão, galera, é padrão. Olha só, média móvel, tá? Média móvel. Pode voltar aqui, ó, pandemia, por exemplo. Média móvel rompeu, ficou muito distante, volta para média móvel de novo. É assim que funciona. É um padrão isso aqui, tá? Antes da crise sanitária, olha só a alta que ele deu aqui, ó. Isso aqui, galera, ninguém pode comprar nisso aqui, ó. Você não pode fazer uma compra nisso aqui. Preço muito fora da realidade, tá? Então, totalmente fora. Quando ele anda seguindo uma média móvel, beleza, fica mais tranquilo para você fazer uma compra, por quê? Mas mesmo assim, ele cai, tá vendo? Longe da média e volta de novo. É assim que funciona. Isso aqui é um padrão dele, é tudo, é ação. É a mesma coisa. Você vê o ouro que deu uma bolha, né? O ouro que criou uma bolha gigantesca ali no mercado e ninguém achando que aquilo era para sempre, né? E não é assim que funciona, tá? Então, eu analisando o IFIX, eu sei que o BTLG agora, como ele fez esse rompimento, ele vai buscar esse valor aqui, ó. Ele tem um alvo aqui que é bem interessante, ó. Nos seus R$ 97,00, R$ 97,50, tá? Vou colocar aqui R$ 97,50. Tá? Então eu sei que ele vai buscar esse ponto aqui, né? Que já começa a ficar interessante. Você já não vai comprar nesses pontos aqui em cima. Só que assim, aí você vai acompanhando ele até esse ponto e tem também o IFIX. Você vai acompanhando para ver como é que se comporta a queda dele, tá? Então, se o IFIX exagerar muito, o IFIX é o quê? É todos os fundos. Se todos os fundos começarem a cair forte, geralmente todo mundo, quem está aqui também, vai entrar em pânico, né? Quem tem ali seu 2 milhões investido nisso aqui, ele vai vender pelo menos uma parte, né? Vai realizar o lucro dele, né? Se ele comprou aqui embaixo, ele realiza o lucro dele, que não é besta, né? Agora, besteira é aquele negócio de você falar, não, eu vou comprar, sai comprando. Não faz sentido isso, tá? Não faz sentido. E lembre-se, o CDB, né, é o seu ponto de partida, tá? É o seu ponto de partida, é ali onde você vai fazer bons negócios. Fora isso, eu falo assim, você compraria esse fundo agora? Não compraria. Para mim ele está muito esticado, está um fundo caro, tá? Então eu preciso dele ter uma retração, tá? Então R$ 97,00 ali já começaria a ficar mais interessante. E lembrando, a parte especulativa, tá? Ele já tem aqui, ele já tem um fundo aqui nos 86, mas eu vou colocar aqui vou colocar até menos aqui, porque geralmente quando cai muito, aí o pessoal vai para cima lá, né? Entendeu? Nos 87 aqui, ó. Então, ele buscando essa região aqui, ficaria muito interessante. Aí sim, seria um momento de oportunidade, eu ia lá e aproveito e faço a compra. Mas aí você precisa de quê? Esperar. Você tem que aguardar, galera. Tem que esperar, tem que ter paciência, né? Só que o pessoal quer a coisa para agora, para ontem. Então, se você quer as coisas já, é caro. Né? Fica muito caro. Ok? Então, é assim que funciona. Tá, tá salvo aqui, tá? O BTLG aqui. Mas na frente nós vamos dar uma olhada nisso aqui, para onde é que ele vai. Ok? Então, para esse ponto aqui, eu não compraria ele nos R$ 97,00. Eu precisava de mais margem aqui embaixo, tá? Aqui, pelo menos aqui uns R$ 90,00 para baixo, aqui já ficaria interessante, tá? Até aqui eu não compraria esse fundo ainda. Eu acho ele muito caro, ok? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, então deixa aquele joinha, se inscreve no canal e bora para cima. Vamos buscar também entender como é que funciona a análise gráfica, que é muito interessante. A análise gráfica junto com a análise fundamentalista você tem que fazer, não tem outro jeito, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.